Fala, noturnos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e no vídeo de hoje eu vou dar dicas e falar sobre o estilo literário de ficção histórica, um dos meus favoritos, um dos estilos literários que eu mais me aprofundei durante o ano de 2021. Então, se liga aí no vídeo. Antes de mais nada, já se inscreva no nosso canal, deixe seu like aqui no vídeo e me conte se você gosta de ler ficção histórica, quais os seus autores favoritos aí, para eu também ter novas referências quando eu for escolher o meu próximo livro de ficção histórica, tá bom? A ideia desse vídeo é mais ou menos parecida com a ideia do vídeo sobre suspense psicológico que eu fiz aqui há alguns meses e tava já enrolando há bastante tempo para fazer um sobre ficção histórica também. Gostei muito do estilo de vídeo que ficou, o sobre suspense psicológico. Pretendo fazer um mais ou menos parecido aí sobre ficção histórica. O que é ficção histórica? Ficção histórica é quando tu pega um fato histórico, obviamente, e tu cria um enredo romântico dentro desse fato. Romântico não no sentido de romantismo, de amorzinho e tudo mais. Isso daí pode ser, quando eu falo romântico, eu quero falar sobre romance, né? Uma história que tem começo, meio e fim, que é bem elaborada. Então, essa é a tônica desse estilo literário. Normalmente, tá? Os livros, principalmente os livros que eu pego para ler desse estilo, vão falar de guerras, tá? Eles vão ser situados aí no universo da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, de algumas outras guerras que aconteceram pelo mundo e que a gente não tem tanto conhecimento, e no meio disso eles colocam personagens fictícios, seja lá um soldado que tá lutando naquela guerra e aí ele tá falando sobre tudo que ele tá vendo, seja uma família que está lá sentindo o reflexo do que está acontecendo naquela guerra com eles. E aí os enredos normalmente giram dentro de como aquilo ali afeta aquela família, como aquilo ali afeta aquela pessoa, como que aquela pessoa vai conseguir fugir dali. Ele fica num linear muito próximo do não ficção, porque ele trata de fatos que são realmente reais, né? Desculpa a redundância, hein? Mas ele trata de fatos verídicos, então tu não sabe quando o autor tá utilizando de algo real para te contar ou quando o que tá acontecendo na cena é ficção. Talvez seja isso o que mais me atrai nesse estilo. Não é isso. O fato que mais me atrai nesse estilo é que dentro de uma história de ficção, dentro de uma história completamente que vai te entreter, que gera outros mistérios dentro dela, né? Vai querer saber qual o fim daquele personagem, o que vai acontecer com ele, se ele vai sair vivo, se ele vai sair morto. No meio de tudo isso, tu vai encontrar muita coisa para te ensinar sobre aquele fato histórico. Então eu aprendi assim muita coisa sobre Primeira e Segunda Guerra através dos livros de não ficção, através dos livros de ficção histórica, né? Então é algo assim que nossa, eu saio engrandecido desse livro. Porém, tem um perigo muito grande nessas histórias, porque o que tu tá colocando ali como parte de um universo real, parte de coisas que aconteceram, é necessário que aquilo dali realmente tenha acontecido da maneira como tu falou, da maneira como o escritor tá te contando ali na história, e isso é algo que prejudica muitos livros. Já li muitos livros de ficção histórica onde tu tá lendo e tu sabe que aquele fato que tá sendo narrado ali não aconteceu, ou que aquele personagem não existiria dentro daquele contexto, e isso daí prejudica muito a leitura. E para mim, por mais que o livro seja um livro ótimo, tem um enredo maravilhoso, se tem fatos que não se encaixam com a época aonde ele estava existindo, esses fatos acabam estragando a leitura para mim assim por completo. E olha, não são poucos livros que fazem isso acontecer, tá? Tem muito livro aí que vai te contar uma história que não é a realidade. Outra coisa que eu prezo muito nesse estilo é que no final do livro ou no rodapé de algumas páginas tenham referências bibliográficas de onde aquela informação está sendo tirada, ou de onde o autor, ou de obras que o autor tenha se baseado, obras de não ficção, que ele tenha se baseado para escrever aquela história. Que ele te diga assim, ó, eu aprendi essas coisas que eu estou te contando nesse livro, desses outros livros aqui. Tá? Ou tirei desses jornais, as matérias estão aqui. Uma coisa também que esses livros trazem de muito comum, que é muito interessante também, são agregar fotografias à história. Então, um livro com fotografia da época lá, onde aquilo dali se passava, mostrando ilustrações de como era a vida naquela época, são coisas também que me chamam muito a atenção. A ideia do vídeo é dar 5 dicas de livros de ficção histórica para que vocês corram atrás aí e aprendam um pouco mais sobre essas coisas. Antes disso,
Existem também livros que não são do meu estilo literário favorito, assim, né, que tratem diretamente sobre guerra, que tratem diretamente sobre mortes, que envolva ali talvez um true crime ou algo do tipo, como também esse estilo literário é muito, muito comum em livros de romance romântico, né, onde está se passando lá dentro da era vitoriana, e aí vai falar do universo lá da Rainha Vitória, lá na Inglaterra, no Reino Unido, no começo do século XX, né, final do século XIX, e vai ter um romancezinho ali, vai ter uma história romântica, uma briga entre um amor que está sendo não correspondido, ou uma família que não quer que o homem e a mulher se casem e aí afastem os dois, tudo isso dentro de um histórico, dentro de algo que se passa aí na era vitoriana. Guerra também traz muita essa questão também do romantismo, de pessoas que foram separadas pela guerra e tal. Então existe uma outra parte que eu não vou falar desses livros porque eu não tenho conhecimento, não é o meu estilo literário, mas que também trazem uma grande bagagem histórica e que também são ficção histórica, né? Eles são tratados até como romances românticos históricos. É bem interessante também, e quem gosta desse estilo de livro e não gosta do estilo de livro que eu prezo, né? Esse que envolve bastante morte e tudo mais, pode procurar esses outros autores, como por exemplo a Julia Quinn, que tem uma infinidade de séries sobre a época em que... sobre a era vitoriana e tudo mais, né? Então é maravilhoso também. A minha mãe é fã da Julia Quinn, então tem outras escritoras aí do mesmo estilo literário que também se baseiam aí nessas épocas e também fazem uma ficção histórica. Vou começar falando para vocês de dois autores, um autor homem e uma mulher, que para mim assim são o suprassumo da ficção histórica, desse estilo literário, tá? O primeiro deles é o Ken Follett, que para mim assim é o cara mais estudioso que faz livros desse estilo, assim. Ele é um cara que realmente estuda, tu vai encontrar reportagens dele falando sobre como ele estudou para fazer determinados livros, o que ele preza na hora de estar escrevendo um livro, quais fontes ele vai procurar. Tem muita matéria falando disso com ele, é muito interessante mesmo, é um cara que eu admiro muito assim pelo estilo literário, e ele tem uma vertente que é ainda mais histórica do que essa que eu tô falando para vocês de guerra, né? Ele vai falar lá da Idade Média, ele vai falar de como eram as vilas dentro de países que ainda estavam começando a ser colonizados, brigas por território, de uma coisa assim bem primórdia mesmo, e ele escreve de uma maneira fabulosa, né? Tanto é que Os Pilares da Terra, uma série de livros dele, é uma das mais conhecidas e talvez o melhor exemplo de ficção histórica que a gente tenha, né? Então já fica aí a primeira dica para vocês, Os Pilares da Terra, do grande Ken Follett. Ele é tão estudioso assim que quando Notre Dame, a igreja lá em Paris, pegou fogo, ele tinha um estudo muito grande sobre a construção da igreja e tudo mais. Ele fez até um outro livrinho que é bem pequenininho, tem 90 páginas, falando sobre a igreja, só sobre a igreja, sobre a importância dela, sobre como ela foi construída, e ajudou muito também na restauração da igreja lá na França, tá? Então, para vocês terem uma noção assim de como esse cara é estudioso do tema. E a segunda pessoa que eu vou falar para vocês sobre, que eu vou indicar, é esta mulher aqui, ó, Isabel Allende, uma peruana que escreve sobre a história do Chile e da Espanha de uma forma assim inigualável, tá? Ela é muito boa mesmo. Um dos assuntos assim de ficção histórica que também me atrai muito é a Guerra Civil Espanhola lá do General Franco. Então é algo assim que me chama muito a atenção, que gera outras guerras depois, e brigas e lutas por separação do país, que são fabulosas. Nesse livro aqui, que é a segunda dica que eu vou dar para vocês, o Longa Pétala de Mar, ela vai falar sobre uma parte que é não ficção, que é o fato de que o poeta Pablo Neruda alugou um navio para levar refugiados espanhóis para o Chile, fugindo da guerra depois de terem perdido tudo na terra natal deles. Então toda essa parte é verdade, tá? O navio se chama Winnipeg, é uma história real, Pablo Neruda realmente fez isso, só que os personagens que ela vai contar a história ali, as pessoas que ela vai falar, que estão tentando entrar dentro do Winnipeg, são pessoas fictícias, mas que também tem talvez ali algo de real, porque muitas pessoas que pegaram o Winnipeg passaram pela mesma história que os personagens principais de Longa Pétala de Mar. Então ela vai falar ali sobre a Guerra Civil Espanhola, sobre refugiados, sobre o mar
E vai falar também sobre como era o Chile nessa época também, porque o Chile passava por uma ditadura muito forte, muito complicada, uma tentativa de troca de presidente, golpe militar, que é algo assim fabuloso, fabuloso demais. É um livro que em 300 páginas ele consegue te ensinar sobre tudo isso. Por isso que ficção histórica é tão bom. Talvez tu nunca tenha ouvido falar da Guerra Civil Espanhola, ou nunca tenha ouvido falar sobre a ditadura chilena e todas as mortes que aconteceram nesses países, mas tu vai ler esse livro, vai te entreter com a história dos personagens principais e vai aprender sobre o realismo, sobre o que aconteceu nesses dois casos. Outro livro que eu vou falar para vocês, a minha terceira dica, é um livro que virou filme, talvez dentro desse estilo literário seja o livro mais famoso dos últimos anos, que é O Menino do Pijama Listrado. Sim, O Menino do Pijama Listrado é uma história que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, onde um garoto encontra outro garoto e eles estão separados por uma cerca. O garoto que está dentro da cerca veste uma roupa listrada, porque ele é um preso, ele é um judeu e está preso dentro de um campo de concentração, e o outro garoto é filho de um general e ele vai lá todo dia para brincar com esse menino que ele acha que está vestindo um pijama listrado apenas. Então vai ensinar sobre a guerra, vai falar sobre as pessoas envolvidas nela, vai falar sobre toda a brutalidade que é ter uma criança dentro de um campo de refugiados, também vai tratar de toda a história de ficção ali por trás dessa amizade que tem um final que eu não vou contar aqui. Se você ainda não leu, leia O Menino do Pijama Listrado, porque olha, que história magnífica. Para falar de histórias brasileiras, para falar de escritores brasileiros, separei dois aqui para contar para vocês. O primeiro deles é uma história que aconteceu aqui no meu estado, que é a Revolução Farroupilha, que é contada muito bem em A Casa das Sete Mulheres pela Letícia Wirtzowski. Não vou arriscar aqui falar o nome dela, porque o sobrenome dela é muito difícil. Letícia, me desculpe. Ela escreve A Casa das Sete Mulheres, que vai contar a história de uma casa onde os homens vão para a guerra, vão para a Revolução Farroupilha, e as mulheres ficam lá esperando por eles e tendo que conviver ali entre elas. Esse livro virou inclusive série de televisão, uma das séries assim mais faladas que já teve, é uma série muito boa mesmo, e é um grande livro nacional também, que fala sobre algo que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil como um todo também, né? E a minha quinta dica é um outro livro nacional, o livro do Márcio Pitiliuk, que eu entrevistei ele inclusive no Noturno Entrevista, tá lá no nosso IGTV no Instagram, e ele escreveu, o lançamento dele desse ano foi o A Alpinista, que era uma mulher da Segunda Guerra que tentava galgar lugares, tentava ganhar dinheiro e ficar rica através de contatos dentro dos oficiais ali do Hitler e tal. Ela vai crescendo de escala, assim, conforme ela vai se relacionando com uma ou outra pessoa, e também vai contar muito sobre a guerra, sobre como as coisas acabaram. É muito interessante também, um livro nacional. O Márcio, inclusive, é um dos maiores escritores do gênero aqui no Brasil. Ele tem vários livros sobre ficção histórica, principalmente sobre o Holocausto, e inclusive muitos livros dele viraram filmes, e ele também faz essa parte cinematográfica aí, um grande escritor, vale muito a pena você conferir. E para encerrar, para falar de um último livro, cara, vou ter que falar de dois livros mais, o vídeo tá longo, mas eu vou falar de mais dois livros rapidinho, tá? O primeiro deles é um dos melhores livros que eu li em 2020, tá? Que também vai falar sobre a Guerra Civil Espanhola, mas mais do que isso, ele vai falar sobre o grupo separatista ETA, que é um grupo da região basca que lutava durante os anos 90 ali pela separação dessa região basca da Espanha. Então eles faziam vários atentados terroristas e tudo mais. O nome do livro é Pátria, e ele vai contar como famílias que vivem na mesma cidade, que eram amigas, conseguem entrar em conflito porque uma pessoa de uma das famílias faz parte do ETA e comete esses crimes, e uma pessoa da outra família é assassinada dentro de um desses atentados. Então uma história assim de amizade que acaba sendo pega pela parte política, por essa parte de guerra, e também vai falar muito sobre a ideologia do ETA, qual o motivo da população dessa região querer se separar do resto da Espanha, e isso está ligado diretamente com a Guerra Civil Espanhola. Então faz esse link aí, ensina muita coisa também. Esse é um livro mais longo, com quase 700 páginas. E para encerrar mesmo, tem um outro cara assim que eu acho fabuloso, peruano como a Isabel Allende, que se chama Mário Vargas Llosa, que
nossa, que escritor maravilhoso, tem muitos livros dele, amo de paixão os livros dele, e um dos livros que eu mais gosto dele se chama A Guerra do Fim do Mundo, e que vai contar a história de uma guerra que aconteceu no Brasil também, um peruano falando sobre uma guerra daqui, que é a Guerra de Canudos. Então ele faz ali toda uma ficção histórica dentro disso, com personagens, mesclando personagens reais, que são celebridades, com outros personagens fictícios dentro do que ele está escrevendo, e é também incrível, simplesmente fabuloso, e eu fico fascinado com isso. Tem um outro livro aqui que também é ficção histórica e que é um livro de uma série que todos os livros são ficção histórica e vão falar sobre a história do mundo naquele momento, mas colocar personagens completamente fictícios dentro das histórias, inclusive a personagem principal, que é a série Rastro de Sangue. Saiu agora o último livro, que é o Holmes, o Maligno, e aí esse livro vai falar sobre a Feira Universal que aconteceu em Chicago, vai falar sobre o H.H. Holmes, que foi o primeiro serial killer conhecido a ganhar fama assim nos Estados Unidos, e todos os livros da série também seguem o mesmo estilo, né? Porque tem lá, começa com o Jack Stripador lá na Inglaterra, e aí ela vem vindo com livros, a não ser o Drácula. Drácula talvez não seja ficção histórica, seja só ficção, mas os outros têm muito de história dentro dele, e eu tô muito ansioso para ler esse livrinho aqui, o último dessa série, que é uma série que é muito mais entretenimento do que história, mas que também ensina muitas coisas, como algumas coisas aconteceram durante essa época, durante o momento onde as histórias estão ocorrendo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, me contem aí se vocês querem que eu faça mais vídeos desse estilo, e se vocês querem mais vídeos desse estilo, me contem qual o estilo literário que vocês querem que eu aborde aqui nos próximos vídeos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a semana que vem. Um grande abraço e boas leituras.